E aí, pessoal, vamos fazer agora a solução de um exercício usando LKT, tá? Então, o exercício é o seguinte: determine as correntes nos ramos dos circuitos usando o método das correntes de malha, LKT. Bom, o circuito é esse aqui, ó. É uma fonte, é um circuito com uma, duas, três, quatro fontes de alimentação e 4 resistores, tá? Bom, inicialmente, o que nós fazemos? A gente adota as chamadas correntes fictícias, né? No caso aqui, nós vamos ter essa corrente fictícia I1 e vamos ter essa corrente fictícia I2. Preferencialmente, normalmente, quando a gente vai aplicar esse método, a gente utiliza movimento no sentido dos ponteiros dos relógios, né? Sentido horário, tanto para I1 como para I2. Então, aqui nós temos a malha 1, aqui nós temos a malha 2, tá bom? Bom, aplicar LKT, segundo ponto. Vamos aplicar LKT em todas as malhas. Então, nós temos aqui, ó. Inicialmente, nós vamos aplicar LKT nessa malha aqui, certo? Vou aplicar nessa malha aqui. Agora, observe que a gente precisa fazer uma pequena simplificação aqui para facilitar, que aqui você tem, ó, essa fonte de 16 volts, insere com essa fonte de 20. Só que elas estão com polaridades invertidas, né? Se nós tivéssemos a fonte de 16 volts aqui e a fonte de 20 volts aqui, você faria a soma, né? 20 mais 16. Daria o quê? 36 volts. Porque, ó, elas estão ligadas em série, né? Só que elas não estão invertidas. Mas nesse caso aqui elas estão invertidas, ó. Observe que entre o ponto 2 e o ponto 1, você tem o quê? Você observe que elas estão com negativo, né? Ao contrário dessa situação aqui, ó, onde você tem o polo negativo no positivo, igual pilha, né? Quando você faz associação de pilha, aquela mesma ideia. Então, aqui, entre o ponto 1 e o ponto 2, você vai ter uma redução de tensão, ao invés de um aumento. Aqui, ó, como elas estavam em série e as polaridades não estavam invertidas, você teria um total aqui de 36 volts. Mas nesse caso aqui, vai dar 4 volts, que vai dar 20 menos 16. Prevalecendo a polaridade da tensão maior, que no caso aqui é de 20 volts. Então, você vai ter o 4 volts aqui, ó, que é a contribuição, né, das duas. Você vai ter 4 volts aqui, de forma que o positivo vai estar no ponto 2 e o negativo vai estar no ponto 1. Bom, quando a gente aplica o LKT na malha 1, né, a gente vai simplesmente percorrendo o circuito. Deixa eu pegar outro desenho aqui, que vai ficar mais fácil. Então, ó, substituímos aquelas duas fontes. Aqui está um desenho maior, vai ficar mais fácil o entendimento. Substituímos aquela fonte de 20 e 16 por essa daqui, né? Pela de 4. Então, nós vamos aplicar o quê? A lei de malha aqui, nessa malha aqui. Então, percorrendo a malha 1, temos, a partir do ponto X, né, percorremos o circuito no sentido horário, fazendo a somatória das tensões. Ao percorrermos o circuito, se houver uma elevação de tensão, adotamos o sinal mais. Se houver uma redução, adotaremos o sinal menos. Então, pessoal, é o seguinte, ó, se eu estou... o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu estou indo nessa direção do circuito aqui, ó, por exemplo, ó, se aqui é positivo e aqui é negativo, digamos que eu tenho uma queda nessa resistência de 2 volts. Então, eu vou somar menos 2 volts. Tá? Se eu tivesse vindo no sentido contrário,
eu somaria mais 2 volts. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ao percorrermos o circuito, se houver uma elevação de tensão, mais, você soma mais, você coloca mais, você coloca mais. Se houver uma redução, você coloca menos. Então, se eu estou circulando aqui, ó, nesse resistor aqui, ó, se eu estou indo nessa direção, estou reduzindo a tensão, estou indo do mais para o menos. Então, vai ser menos 2. Se eu estou vindo na direção contrária, eu estou indo do menos para o mais. Então, eu estou tendo um aumento. Então, eu somaria mais 2 volts. Entenderam? Então, aqui, ó, na malha 1, você vai ter, ó, circulando no sentido horário. Ó, estou indo para o menos. Então, vai ser menos 4 volts. Vai ser menos 4 volts. Por quê? Porque eu estou indo do mais para o menos. Então, eu vou ter menos 4 volts. Lembrando, né, que nós estamos fazendo o quê? Uma somatória das tensões nessa malha. Aí depois nós vamos ter menos 4 e 1, que é o quê? Que é a queda de tensão em cima dessa resistência de 4, né? Que é dado pelo valor da resistência, 4 vezes o valor da corrente que atravessa a resistência. Como eu estou indo nessa direção aqui, ó, nesse sentido aqui para cá, eu estou indo do mais para o menos. Então, eu vou colocar menos 4 e 1. Tá bom? Quando eu chego aqui, ó, nessa fonte, eu estou indo nessa malha, né, pessoal? Então, o que acontece? Eu estou indo do mais para o menos de novo. Então, eu vou fazer o quê? Uma redução. Então, vai ser menos 4 volts aqui também. Bom, quando eu chego nessa resistência aqui de 4 ohms, aqui eu tenho que ter um cuidado especial. O que acontece? Quando eu saio, né, desse ponto para esse ponto, no resistor de 4 ohms, eu tenho a contribuição da corrente I1 que está descendo e tem a contribuição de I2 que está subindo. Essa corrente I2 é da malha 2. A corrente I1 é da malha 1. Então, eu vou ter duas quedas de tensões aqui. Eu tenho que levar em consideração duas quedas de tensão. Tem que levar em consideração a queda de tensão provocada pelo I1 vezes o 4 ohms. E tenho a queda de tensão provocada pelo I2 vezes o 4 ohms, né? Que aqui no caso o I2 está subindo. Só para lembrar, né, pessoal, que sempre quando eu tenho uma corrente atravessando uma resistência, por exemplo, 1 ampere, 2 ohms. Então, 1 vezes 2 dá o quê? 2 volts. Então, vou provocar uma queda de tensão aqui de 2 volts. Se a corrente está saindo do ponto 1 para o ponto 2, significa que é positivo e aqui é negativo. Certo? Lembrando que isso aí, né, que a gente viu lá nas aulas anteriores, é a diferença de potencial entre 1 e 2. Então, pessoal, nós vamos ter aqui, ó, para a corrente I1, ó, a corrente está vindo aqui, ó, está descendo. Então, aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Então, eu estou indo para o negativo, positivo para o negativo. Então, vai ser menos 4 e 1. Agora, quando eu observo a contribuição do I2, né, a corrente 2 está o quê? Está subindo. Então, o positivo está aqui, ó, e o negativo está aqui. Então, eu vou sair do negativo para o positivo. Então, eu vou somar 4 e 2. Fazendo as combinações aqui, né, fazendo as manipulações algébricas, divide por 4 e tal, aí eu vou chegar nessa equação aqui, que é a equação 1. Tá ok? Bem, continuando, né? Fizemos o LKT lá na malha 1, agora nós vamos fazer o LKT na malha 2. Então, partindo do ponto X, agora nós vamos na outra malha, né? Na malha 2. Lembrando, né, que o circuito original era esse aqui, né, pessoal? Então, nós fizemos essa malha aqui, agora nós vamos fazer essa malha aqui, ó. Então, aqui, ó, na malha 2, ó, nós vamos pegar, nos deslocar na malha 2 no sentido horário, né? Também sempre no sentido horário.
Então, a partir do ponto X, percorremos no sentido horário a malha 2, fazendo a soma algébrica das tensões da malha. Então, vamos lá. Ó, subindo aqui, ó, eu tenho a contribuição na resistência de 4 ohms de I1 e de I2. I2 subindo, I1 descendo e 2 subindo. Então, você vai ter 4 I1, que é positivo, que eu vou sair do negativo para o positivo. Vou ter menos 4 I2, que eu vou sair do positivo para o negativo. Mais 4 volts, que eu vou sair do negativo para o positivo. Menos 8 I2, porque eu vou ter a contribuição aqui do I2. Ó. Então, eu vou ter uma queda de 8 I2 aqui, do positivo para o negativo. Então, é menos 8 I2. E vou sair do negativo para o positivo, mais 8, igual a zero. Fazendo as simplificações, eu vou chegar na equação 2. Então, da malha 1, eu tenho 2I1 mais I2 igual a 2. E da malha 2, I1 menos 3I2 igual a menos 3. Aqui eu fiz esse desenho aqui só para detalhar melhor, mas é aquela mesma ideia da outra malha, né? Quando você pega aqui, ó, pegando a corrente 2 e a corrente 1, você tem duas quedas, né? A queda do 4 e 2 e a queda do 4 e 1. Então, da malha 2, você tem o I2 e da malha 1 você tem o I1. E aí você tem que levar em consideração a contribuição das duas quedas provocadas pelas duas correntes. Então, formamos um sistema de duas equações com duas incógnitas. Então, logo o sistema tem solução. Então, pegamos esse sistema aqui, fazemos as devidas manipulações algébricas, você vai obter I2 igual a 0,8 amperes e I1 igual a menos 0,6 amperes. O que significa esse menos 0,6? Significa que a corrente 1 está ao contrário do que se convencionou. Se você convencionou que a corrente estava indo no sentido horário, significa que a corrente está indo no sentido anti-horário. Então, para a malha 1, o I1, que deu menos 0,6, vai estar no sentido anti-horário. E o I2 vai estar no sentido horário mesmo, porque deu positivo aqui. Então, era isso que a gente queria mostrar para vocês, pessoal. A solução, tá? Aplicando esse método aí do LKT, tá? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.